No início, havia só o oceano. Até que a Ilha-Mãe emergiu. Tefiti. Seu coração tinha o maior de todos os poderes. O poder de criar a vida. E Tefiti dividiu isso com o mundo. Com o tempo, alguns cobiçaram o coração de Tefiti. Acharam que se o possuísse, teriam o poder da criação. Então, um dia, o mais atrevido de todos cruzou o vasto oceano para pegá-lo. Era o semideus da água e do ar. Era um guerreiro, um trapaceiro, um ser transmorfo que podia mudar de forma com o poder do seu anzol mágico. E seu nome era Maui. Mas em seu coração, Tefiti começou a morrer, espalhando uma terrível escuridão. Maui tentou fugir, mas deu de cara com mais alguém que queria o coração. Tekka, um demônio de terra e fogo. Maui foi golpeado no céu. E nunca mais foi visto. Seu anzol mágico e o coração de Tefiti se perderam no mar. E até hoje, 1000 anos depois, Tekka e os demônios das profundezas ainda buscam o coração escondido na escuridão que continua a se espalhar, afastando nossos peixes, drenando a vida, ilha após ilha, até cada um de nós ser devorado pela boca sedenta de sangue e depois morrer. Mas um dia, o coração será achado por alguém que irá além dos nossos recifes. Achará Maui, o levará através do grande oceano para restaurar o coração de Tefiti e salvará todos nós. Os gnósticos são membros de um movimento religioso que teve origem nos primeiros séculos do cristianismo. O termo gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos acreditavam que a salvação vinha através do conhecimento espiritual, ou gnose, e não apenas da fé. Para os gnósticos, o mundo material era visto como imperfeito e até mesmo maligno, enquanto o mundo espiritual era considerado puro e divino. Eles acreditavam em uma dualidade entre o bem e o mal, e que cada indivíduo possuía uma centelha divina que precisava ser despertada através do conhecimento secreto. Alguns dos principais temas abordados pelos gnósticos incluem a busca pela verdade espiritual, a interpretação simbólica das escrituras sagradas e a crença em múltiplos níveis de realidade. A metafísica gnóstica é algo que vem sendo muito explorado em diversos filmes. Por isso, tantas obras cinematográficas têm narrativas tão parecidas,
pois têm uma origem comum, mas a maioria do público acaba não notando, por não ter conhecimento sobre essa antiga linha filosófica. Os autores das obras não divulgam o significado de suas produções, e assim o público fica sem saber o que aquela obra realmente quis contar. Geralmente, os filmes gnósticos costumam ter a seguinte narrativa: uma pessoa que vive em um mundo aparentemente perfeito tem um pensamento totalmente oposto à sociedade, que está engessada por padrões limitantes e que repetem todo dia as mesmas coisas, como se fossem robôs programados. O personagem responsável por manter as pessoas nesse estado limitado de consciência se chama Demiurgo, o equivalente ao Deus cristão, que mantém as pessoas aprisionadas em um mundo ilusório. Mas o personagem principal, que entra em conflito com os padrões da sociedade, tem sua gnose e faz com que os demais saibam que o mundo é mais do que eles pensam. Essa temática é bastante usada para fazer críticas à nossa sociedade, divulgando ideias como a ecologia e a luta de gêneros. Um filme gnóstico é todo filme que traz um conhecimento secreto e almeja trazer um despertar espiritual, autoconhecimento e libertação para quem assiste. Um exemplo é o filme Moana, um mito moderno que, por meio da estrutura de narrativa gnóstica e utilizando elementos da psicologia analítica, apresenta ao público as crenças da religião Wicca, mescladas à mitologia polinésia, que reverenciam a mulher e a natureza. Aliado a isso, traz um estudo sociológico sobre os ideais feministas, o domínio do patriarcado e a relação de ambos por meio do olhar da espiritualidade e filosofia mística. Como em muitos filmes gnósticos, há uma figura mais velha de grande sabedoria que se opõe ao Demiurgo e seus arcontes, ajudando a protagonista em seu caminho de descoberta. É ela que causa um insight que dará início à sua jornada. Embora vista como aos olhos por todos, é a que mantém viva a memória dos antigos preceitos que são proibidos no mundo atual. Esse personagem é representado pela avó de Moana, que é responsável por despertar na neta o sentimento de contestação e busca por autoconhecimento. Moana é a única que se encanta com as histórias da avó, diferente das demais crianças que têm pavor delas. Moana mostra curiosidade e desejo de se conectar com essa crença. Isso que ocorre com a personagem reflete o pensamento gnóstico em que o indivíduo, em busca da gnose, nada contra a correnteza, ou seja, foge da mentalidade de rebanho e enxerga o mundo por uma outra perspectiva. A avó de Moana busca moldar a realidade para que Moana descubra quem ela é e cumpra o que lhe está destinado. Votala pode ser compreendida como uma manifestação do arquétipo da anciã sábia, a guardiã da tradição espiritual e a ponte entre o mundo visível e invisível. Ela possui ligação profunda com o oceano, símbolo do inconsciente, do feminino e da origem da vida. Ela mantém viva a memória ancestral do povo de Moana, que está esquecida. Simbolicamente, ela preserva a linhagem das navegadoras, as mulheres que ousaram ir além dos limites impostos. Quando Tala morre, ela se transforma numa raia luminosa, animal espiritual e aquático que representa leveza e liberdade. Enquanto o pai de Moana teme o mar, ou seja, o inconsciente, o destino, o risco, Votala abraça a morte com naturalidade e segue seu caminho espiritual. Isso mostra uma relação madura com o ciclo da vida. A sabedoria de quem sabe que morrer não é o fim, mas uma transformação. Votala é o espírito da ancestralidade feminina, que nutre, guia e impulsiona Moana a cumprir seu destino. Ela representa a sabedoria matriarcal esquecida, o feminino espiritual em sua forma mais pura, a ponte entre passado e futuro, entre terra e mar, entre medo e coragem. Na espiritualidade tântrica, o sagrado feminino, Shakti, é a força criativa e intuitiva que conecta o indivíduo ao divino.
Tala incorpora essa energia em sua forma mais sábia e intuitiva, servindo como contraponto à repressão patriarcal de Tui. Enquanto Tui representa o masculino tradicional que busca controlar e limitar Moana, Tala é a voz da intuição, da conexão espiritual e da liberdade, incentivando Moana a ouvir seu chamado interior. Ela é a guardiã da história verdadeira dos ancestrais navegadores de Motunui, uma história que foi suprimida pelas gerações posteriores devido ao medo. Ela ajuda a neta a reconectar-se com essa energia primal, que é essencial para o despertar da Shakti interior, ou seja, a força criativa que impulsiona a expansão da consciência. No Tantra, o despertar espiritual muitas vezes requer a orientação de um guru ou mentor que ajuda o praticante a acessar a Kundalini, a energia espiritual latente, e a navegar pelos desafios do caminho. Tala desempenha esse papel para Moana. Ela não apenas revela a verdade sobre os ancestrais, mas também encoraja a neta a confiar em sua intuição e a abraçar sua missão de restaurar o coração de Tefiti. Quando Moana hesita ou duvida de si mesma, Tala reaparece, mesmo após sua morte, para guiá-la. Essa presença contínua reflete a ideia de que a energia do sagrado feminino transcende o físico e está sempre acessível como uma força orientadora. No Tantra, a figura da mentora espiritual muitas vezes é associada à deusa em sua forma de sabedoria, como Sarasvati ou Kali. E Tala encarna essa qualidade ao inspirar Moana a integrar coragem, intuição e propósito. A repressão imposta por Tui, como discutido anteriormente, simboliza as barreiras do masculino tradicional que limitam o sagrado feminino. Tala, por outro lado, representa a resistência e a resiliência dessa energia feminina. Ela não confronta Tui diretamente, mas subverte suas restrições ao empoderar Moana para seguir seu caminho. Essa abordagem reflete a natureza do Tantra, que não busca destruir o masculino, mas integrá-lo harmoniosamente com o feminino. Tala ensina Moana a honrar sua conexão com o oceano, que simboliza a vastidão da consciência e a energia de Shakti. Ao fazer isso, ela ajuda Moana a transcender as limitações impostas pelo medo e pela rigidez do pai, permitindo que a jovem encontre equilíbrio entre as qualidades masculinas, como determinação e ação, e femininas, como intuição e empatia. Esse equilíbrio é central no Tantra, onde Shiva, o masculino, e Shakti, o feminino, devem se unir para a expansão plena da consciência. A relação entre Tala e Moana também pode ser vista como uma transmissão da energia do sagrado feminino. Tala, como a avó excêntrica que dança com as arraias e vive à margem das normas da aldeia, representa a liberdade de expressão do feminino, que não se curva às expectativas patriarcais. Ela passa essa liberdade para Moana, incentivando-a a abraçar sua própria singularidade. No clímax do filme, quando Moana enfrenta Te-Kā e reconhece que na verdade é Tefiti sem seu coração, Tala aparece como um espírito para reforçar a confiança de Moana. Esse momento reflete um princípio tântrico, a cura do feminino reprimido. Te-Kā, a sombra de Tefiti. Isso requer a integração das partes fragmentadas do ser. Tala, como a guardiã da sabedoria, ajuda Moana a acessar essa compreensão intuitiva, permitindo que ela restaure o equilíbrio, não apenas para si mesma, mas para toda a criação. No Tantra, a energia feminina é frequentemente associada à Kundalini, que, quando despertada, sobe pelos chakras, dissolvendo bloqueios e expandindo a consciência. Tala age como a catalisadora desse despertar em Moana. Sua presença é um lembrete de que o sagrado feminino, mesmo quando reprimido por estruturas patriarcais, permanece vivo na sabedoria ancestral e na intuição. Ao encorajar a neta a seguir seu chamado,
Tala facilita o desbloqueio dessa energia, permitindo que Moana se conecte com sua essência divina e com o oceano. A repressão exercida pelo pai de Moana, o chefe Tui, pode ser interpretada como uma metáfora para os obstáculos espirituais que enfrentamos ao buscar a expansão da consciência, especialmente no contexto da espiritualidade tântrica e da relação entre o masculino tradicional e o sagrado feminino. No filme, o chefe Tui insiste que Moana permaneça dentro dos limites da ilha de Motunui, proibindo-a de navegar além do Recife. Essa restrição reflete o medo do desconhecido e a necessidade de segurança, que simbolizam as barreiras internas e externas que limitam a expansão da consciência. Espiritualmente, a ilha representa a zona de conforto, as crenças rígidas e os condicionamentos sociais ou culturais que nos mantêm presos a uma visão limitada da realidade. Na jornada espiritual, expandir a consciência implica transcender essas limitações. O pai de Moana, ao impor regras baseadas no medo, devido à sua própria experiência traumática com o mar, simboliza as forças patriarcais que, muitas vezes, reprimem o impulso natural de crescimento e autodescoberta. Esse padrão pode ser associado a estruturas rígidas do ego ou às normas sociais que desencorajam a expressão plena do potencial humano, especialmente do feminino sagrado. Em muitas tradições patriarcais, o masculino tradicional, ao invés de harmonizar-se com o feminino, busca controlá-lo ou suprimi-lo, criando desequilíbrio. Da mesma forma, na espiritualidade, as estruturas patriarcais frequentemente limitam o sagrado feminino, não por maldade, mas por uma visão limitada que prioriza controle e estabilidade em vez de fluxo e transformação. Tui representa o arquétipo do masculino tradicional. Ele é o chefe de Motunui, responsável pela estabilidade, segurança e continuidade da comunidade. Na espiritualidade tântrica, o masculino, Shiva, é a força da consciência que proporciona direção e estrutura. Tui, em sua juventude, foi escolhido pelo oceano, assim como Moana, o que sugere que ele tinha um chamado espiritual para explorar a vastidão da consciência, representada pelo oceano, e integrar as energias masculina e feminina. No entanto, sua tentativa de navegar além dos recifes com um amigo resulta em tragédia. O amigo morre e Tui naufraga. Esse evento traumático o leva a rejeitar o chamado do oceano e a impor restrições não apenas a si mesmo, mas também à comunidade e à sua filha Moana. Ao tentar navegar, Tui inicialmente responde a esse chamado, demonstrando coragem e abertura, qualidades que poderiam alinhá-lo com a energia masculina em harmonia com o feminino. No entanto, o naufrágio revela sua incapacidade de integrar essas energias de forma equilibrada. A narrativa não detalha o que levou ao naufrágio, mas podemos inferir que Tui, em sua juventude, pode ter agido com excesso de confiança ou impulsividade, uma expressão desequilibrada do masculino, sem ouvir a sabedoria intuitiva do oceano. No Tantra, a navegação bem-sucedida pela vida espiritual requer escutar o fluxo de Shakti, que guia através da intuição e da sintonia com o ambiente. O fracasso de Tui sugere que ele não estava plenamente alinhado com essa energia feminina. Após o naufrágio, Tui internaliza o trauma e adota uma postura rígida, rejeitando completamente o oceano e proibindo a navegação. Essa reação reflete um desequilíbrio no masculino, que, em vez de aprender com o fracasso e buscar harmonia, se fecha em estruturas defensivas baseadas no medo. O masculino desequilibrado manifesta-se como controle excessivo, repressão e desconexão do fluxo criativo, exatamente o que Tui faz ao impor limites a Moana e à comunidade. O naufrágio, portanto, simboliza o colapso do potencial de Tui para integrar Shiva e Shakti.
ele não consegue sustentar a abertura necessária para navegar a vastidão da consciência. E, em vez de crescer com a experiência, permite que o medo domine, bloqueando sua própria expansão espiritual e a de sua filha. Essa repressão é transmitida a Moana, que sente o chamado do oceano, mas é desencorajada pelo pai a segui-lo. A repressão do sagrado feminino impede o despertar da Kundalini, a energia espiritual que conduz à iluminação. Tui, ao bloquear o acesso ao oceano, simbolicamente impede o fluxo dessa energia, tanto em si mesmo quanto em sua filha, mantendo a comunidade presa em uma existência limitada, simbolizada pela ilha. Enquanto Tui falha em integrar as energias masculina e feminina, Moana representa a possibilidade de restauração desse equilíbrio. Diferentemente do pai, ela aprende a ouvir o oceano, Shakti, e a usar sua determinação e coragem, Shiva, para enfrentar os desafios de sua jornada. Sua habilidade de navegar, enfrentar Tekka e restaurar o coração de Tefiti demonstra a integração bem-sucedida das duas energias, algo que Tui não conseguiu. Curiosamente, ele não é retratado como um vilão, mas como uma figura trágica, cujo trauma o levou a um desequilíbrio. No final do filme, quando a filha retorna vitoriosa, ele reconhece seu erro e apoia a filha, indicando uma transformação. Isso sugere que o masculino tradicional, quando confrontado com a força do sagrado feminino restaurado, pode se abrir para a harmonia. Ele começa a integrar Shiva e Shakti ao honrar o chamado de Moana, permitindo que a comunidade volte a navegar e se reconecte com o oceano. O oceano, como entidade consciente no filme, escolhe tanto Tui quanto Moana, mas suas respostas a esse chamado são opostas. A energia de Shakti é tanto criativa quanto destrutiva, testando o indivíduo para revelar sua prontidão espiritual. O naufrágio de Tui pode ser visto como um teste que ele não passou, não por falta de capacidade, mas por não estar preparado para equilibrar as energias necessárias. O oceano, ao permitir o fracasso de Tui, destaca a importância de abordar o chamado espiritual com humildade, intuição e equilíbrio. Moana, por outro lado, enfrenta testes semelhantes, como tempestades e confrontos com Tekka, mas o supera, porque aprende a integrar as qualidades masculinas, coragem, liderança, com as femininas, intuição, empatia. Ainda sob o ponto de vista gnóstico, o pai de Moana representa o Demiurgo. O Demiurgo é o deus criador do mundo material, que é considerado mau, pois faz de tudo para prender o homem na matéria e impedi-lo de alcançar a gnose. O pai de Moana reprime sua vontade de ir além dos recifes, nega a veracidade das lendas e defende a tradição milenar da ilha, que tanto limita física e espiritualmente sua filha. A permanência dela na ilha vai contra sua natureza e representa a prisão espiritual do Demiurgo, a realidade terrena, onde a alma é sufocada pelas ideias limitantes e pelo fardo de ter que ser refém de uma vida que não é sua e que lhe é imposta como se fosse sua sina. O início do filme segue todos os moldes do relato gnóstico, inclusive a canção expositiva, que não pode faltar nesse tipo de história, em que os habitantes do local, que representam o mundo material, expõem por meio de um coral as características excêntricas e peculiaridades de sua realidade, na tentativa de mostrar a perfeição da vida que levam. Assim como em Lorax, onde o povo canta sobre viverem com o ar industrializado e a artificialidade de sua cidade, enquanto em Moana cantam sobre cocos, artesanato e pescaria. Além disso, como sendo o demiurgo da história, Chef Tui tem como intenção final, ao cantar a música Seu Lugar, doutrinar Moana com sua forma de pensamento e cortar pela raiz sua atração por buscar outra realidade além dos limites da comunidade. A metafísica por trás do filme é a mesma por trás de O Show de Truman.
Por isso é facilmente identificável semelhanças gritantes entre as obras, ambas baseadas em correntes filosóficas neoplatônicas. No caso de Moana, tende mais às correntes de pensamento esotérico com a figura feminina no centro, como a sofiologia ou o hermetismo. Moana é um filme cercado de referências ao movimento do sagrado feminino em suas mais distintas manifestações. Sendo assim, a história de Moana é um conto sobre a espiritualidade e divindade feminina, sua importância e poder na cosmogonia e o enaltecimento do aspecto feminino da dualidade universal. A jornada do herói, ou melhor dizendo, da heroína, contada em Moana, é uma síntese da espiral ascendente da evolução espiritual da mulher, do seu autoconhecimento e manifestação de seu poder. A espiral, que é símbolo do filme, além de outras coisas, representa isso, a ascensão da alma de Moana, enquanto traça sua jornada em rumo à gnose, que é a expansão da consciência e iluminação, a conexão com seu sagrado feminino, ao despertar a deusa Sofia que a nela. A jornada de Moana é uma evolução espiritual dela mesma e do sagrado feminino, que precisa ser restaurado dentro da personagem e universalmente na pessoa de Te Fiti, sendo Moana o microcosmo e Te Fiti o macrocosmo, sendo o elo que as une nesse processo o coração da deusa. Quando as duas se encontram e o coração é restaurado, ocorre a reintegração e a reunificação de ambas com a deusa, que é um símbolo do feminino sendo restaurado. Por isso a protagonista é idêntica a Te Fiti, já que a deusa não passa de um arquétipo de cada mulher, representada no filme por Moana. A deusa mãe, para as mulheres místicas, está dentro de cada uma, e basta se conectar consigo mesma para atingir a divindade. A deusa que Moana restaura é a deusa que está dentro dela, o grande símbolo universal da natureza feminina, que foi violentado e demonizado. A viagem espiritual de Moana é por dentro dela e por dentro da deusa, um crescimento que ocorre dentro de suas entranhas, ao mesmo tempo que ela percorre as entranhas da deusa para se unir a ela, o seu eu superior. Sendo mais direto, Moana parece ser uma reinterpretação da história da deusa Sofia. Recomendo que pesquisem sobre para melhor compreensão. Este filme se trata de um manifesto feminista que pretende anunciar o fim do patriarcado e o estabelecimento do aspecto feminino como agente ativo na sociedade. Mensagem que está em quase toda a obra cinematográfica atual, a rejeição do masculino e a divinização do feminino. Moana não é apenas uma animação, é um rito de passagem, uma jornada arquetípica rumo à gnose, onde a alma feminina se lembra de quem é. Ela atravessa o véu das ilusões impostas pelo demiurgo e resgata a centelha divina que pulsa em seu coração. E assim como ela, cada mulher carrega em si o coração da deusa. O retorno a Te Fiti é o retorno ao eu sagrado, a essência esquecida, a força criadora do universo. Mas toda deusa, ao despertar, encontra pela frente o reflexo de sua sombra. E se Moana representa a ascensão do feminino, Maui revela a ferida aberta pelo masculino desconectado. Quem de verdade é o semideus que rouba o coração da deusa? No próximo vídeo da série, mergulharemos na jornada de Maui, o arquétipo do patriarcado em crise, o ladrão do sagrado e a história da masculinidade que tenta dominar aquilo que deveria reverenciar. Aprofunde-se comigo nessa continuação, onde revelaremos como o mito esconde o mapa da nossa sociedade. Porque entender o feminino é só o começo. Agora precisamos encarar o masculino.